Olá, meus amigos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Juntos para mais um vídeo, como fazemos todos os domingos, sempre falando de um capítulo específico da Bíblia. Você que não fez ainda a inscrição no nosso canal, faça a sua inscrição, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos e é importante que você clique para receber todas as notificações, porque aí todos os vídeos que eu postar você será notificado. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus grupos, no condomínio, no trabalho, enfim. No trabalho com parcimônia, né? Passe no trabalho para que a pessoa possa ver depois. E nos ajude a propagar a palavra de Deus. Estamos também no Facebook e no Instagram, sendo que no Facebook nós temos a oportunidade de ler, porque eu posto o capítulo todinho escrito durante os dias da semana. Também estamos com vídeos curtos de 1 minuto todos os dias nessa plataforma. Enfim, nos ajude a propagar a palavra de Deus, a levar a palavra de Deus para mais pessoas, tá bom? Vamos lá. Religiosidade, você sabe o que é? Nada mais é do que ter a qualidade de ser religioso, ou seja, ter uma religião. Contudo, não é bem assim. A religião religa o homem a Deus com a entrega total naquilo que ele acredita, mas a religiosidade se perde no costume, no rito e na obrigação social. Os fariseus formavam um grupo de religiosos judeus que zelosamente obedeciam às leis do Antigo Testamento, bem como suas tradições. Tinham uma posição social privilegiada e não queriam abrir mão desse privilégio. Aí vem Jesus quebrando paradigmas. Os fariseus deveriam ser os primeiros a reconhecer Jesus como Messias, mas a religiosidade, sim, ela mesma, impediu-os de aceitar tal fato. Marcos capítulo 3, que nós vamos ver hoje, relata a história do homem que tinha uma das mãos ressequida, ou seja, mirrada, atrofiada. Como era sábado, os fariseus queriam ver se Jesus faria alguma coisa por aquele homem. Jesus nunca teve religiosidade. Ele não desrespeitava as leis, mas não as colocava em primeiro plano. Jesus pergunta para os fariseus se era lícito fazer o bem ou o mal no sábado, conforme está no versículo 4. Mas eles permaneceram calados. Jesus fica irado. Sim, meus amigos, Jesus fica irado com aquele pessoal. Imediatamente ele cura o homem com a mão mirrada. Podemos verificar que a religiosidade é um mal, um câncer que perdura até os dias de hoje em todas as igrejas. Vale mais o ritual do que qualquer outra coisa. Não se para o culto ou uma missa por nada. Um drogado, um mendigo, uma pessoa em condições difíceis entra e sai na igreja durante o rito e nem é notado. Ninguém oferece um apoio a ele, porque não pode parar. Muitos deixam de praticar o amor em nome de Deus. Isso é o que nos atrofia. Quando Jesus saiu daquele lugar, os fariseus procuraram se unir com os herodianos. Os herodianos eram um grupo de pessoas que apoiavam Herodes e era um grupo até mais rígido que os fariseus. E eles eram inimigos. A intenção era criar uma maneira de matar Jesus. Não podia curar, mas podia tramar a morte de alguém no sábado. Hipocrisia semelhante ao que temos hoje em dia. A partir do versículo 7, Marcos conta que grandes multidões passaram a seguir Jesus. Ele então vai para o mar e pede um barquinho para poder falar com aquele povo que vinha de tantos lugares, conforme está no versículo 9. Existiam 4 tipos de pessoas naquela multidão: os curiosos, os que queriam ser curados, os que tentavam buscar evidências contra Jesus e os que queriam saber se ele realmente era o Messias. Hoje em dia, não é muito diferente. A variedade de razões pelas quais as pessoas seguem a Jesus são as mesmas. Mas você, qual a razão pela qual você se diz ser cristão? Você está em qual grupo? Você busca Jesus por qual motivo? Já no versículo 13 em diante, Marcos relata a escolha dos 12 discípulos de Jesus. Vamos a eles. Simão, também chamado de Pedro, Tiago e João, ambos filhos de Zebedeu, André, Filipe, Bartolomeu,
Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes. Repare que Jesus não escolheu seus discípulos pela posição social ou pela capacidade intelectual. Ele também não escolheu-os pela fé, pois em muitas ocasiões eles falharam na fé, como nós sabemos. Eles não tinham pós-graduação, eles não eram coach em liderança, não tinham superpoderes, enfim. Ele não tinha nada disso. A única condição que eles tinham era de estarem dispostos a seguir Jesus. Talvez, e muito provavelmente, outros possam ter sido chamados, mas a disposição de seguir Jesus era o diferencial para ser um discípulo. Qual a sua disposição para seguir Jesus? Os líderes religiosos não davam trégua para Jesus. Como ele crescia cada dia com a multidão o acompanhando, os mestres da lei ficaram incomodados. Eles não podiam negar os milagres de Jesus, mas se negavam a acreditar que vinha de Deus, pois senão teriam que reconhecê-lo como Messias. E nesse orgulho, potencializado pela maldita religiosidade, resolveram acusá-lo de receber poder de Satanás, conforme está no versículo 22. Jesus mostrou que aquilo não fazia o menor sentido. Como alguém expulsaria um demônio sendo um demônio? Jesus ainda ressalta que todo pecado será perdoado, exceto contra o Espírito Santo. Muitos cristãos, às vezes, receiam de ter cometido em algum momento tal desatino. Mas blasfemar significa injuriar, caluniar, afrontar, vituperar, difamar, falar mal, dentre outros. Blasfêmia é um termo aplicado na Bíblia sobre amaldiçoar a Deus deliberadamente, repudiando as coisas relativas a Ele. Os fariseus tinham uma prova irrefutável do poder do Espírito Santo operando milagres. E mesmo assim, declararam que Jesus estava cheio do diabo, de Beelzebu, o maioral dos demônios, conforme está no versículo 30. Neste contexto, blasfêmia contra o Espírito Santo foi a acusação que, em vez de ser cheio pelo Espírito, Jesus estava cheio de demônios. Os fariseus tiveram um momento ímpar na história. Tiveram a oportunidade de viver as leis dos profetas e a presença do próprio Filho de Deus diante dos seus olhos. Eles presenciaram os milagres e, no entanto, eles o rejeitaram. Abertamente atribuíram a obra do Espírito Santo ao diabo, mesmo tendo provas manifestas da verdade. Jesus afirmou aos fariseus que esse era um pecado imperdoável. É muito triste, meus amigos. Está lá no versículo 29. O capítulo termina com a visita da família de Jesus. Eles estavam preocupados com a intensidade daquele momento. O ministério de Jesus estava em um alcance jamais visto. Nesse trecho existem algumas interpretações. Alguns dizem que Maria teve outros filhos, outros dizem que eram primos de Jesus, outros ainda dizem que José havia sido casado e era viúvo quando conheceu Maria e tinha outros filhos, enfim, uma série de interpretações. Isso pouco importa. O que importa é que a família de Jesus é muito maior, é muito mais intensa e grandiosa. Ele mesmo ressalta no versículo 35 desse capítulo que todo aquele que faz a vontade de Deus é seu irmão. Ou seja, vamos ser irmãos de Jesus. Ele deu sua vida pela nossa, ele te ama. Um bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.